Sou Joaquim Cabrita, candidato à Assembleia Municipal de Lagoa pela coligação AD, PSD, CDS. Olá Joaquim, bem-vindo. Olá. Como é que era a Ponte do Charuto há 50 anos atrás? Bem, há 50 anos não sei se me lembro, sim, já me lembro, mas a Ponte do Charuto sempre foi um lugar muito pequenino e posso contar até porque é que se chama Ponte do Charuto, porque é uma coisa interessante. As pessoas pensam, a maior parte das pessoas pensam que a Ponte do Charuto se chama Ponte do Charuto porque associam a passar lá o comboio. E o comboio tinha fumo, no tempo de comboio a vapor, seria o charuto. Não tem nada a ver com isso. Aquilo é uma história puramente económica. Um senhor do Parchal emigrou, acho que para o Brasil, e veio de lá rico e ia fumar charuto. E resolveu comprar uns terrenos, construir casas para arrendar, que na altura era um negócio. E, portanto, fez ali aquelas casas, arrendava às pessoas e as pessoas começavam a dizer: então onde é que moras? E as pessoas diziam: moro ali nas casas do charuto. Onde? Ali ao pé da ponte. Na ponte do charuto. E o charuto era dono daquilo tudo e ficou a ponte do charuto. E, portanto, assim nasceu o topónimo Ponte do Charuto, que, curiosamente, é um sítio muito conhecido na freguesia de Estomba e ali na zona, mas nunca teve uma placa a dizer Ponte do Charuto. Foi preciso aparecer a zona comercial da Ponte do Charuto para Ponte do Charuto finalmente aparecer escrito, e agora está lá a placa, enfim, desde que existe. Mas aquilo era um sítio, tem meia dúzia de casas, se contarmos com mais algumas do outro lado da linha serão à volta de 10 casas, e nós éramos 4 ou 5 miúdos que vivíamos ali, e portanto tínhamos aquela coisa de... Mas tínhamos um sítio que era só nosso, né? Só éramos poucos, mas éramos nós que éramos da Ponte do Charuto. Para mim sempre foi um sítio muito especial, porque eu, além de ter vivido lá, nasci literalmente lá. E, portanto, também nasci na Ponte do Charuto. E em criança, eram os domingos o dia favorito? Não, eu nunca gostei do domingo, porque a seguir era segunda-feira. Eu tinha ido para a escola. Na Ponte do Charuto eu sou da geração que os dias eram muito grandes até ser de noite e jogávamos à bola, porque sempre existiu um espaço vazio, terreno, lá ao lado, e nós éramos poucos, mas enfim, conhecíamos mais uns quantos amigos ali das redondezas, ficávamos a jogar à bola, ou no quintal também, e portanto na altura a infância fazia-se muito de estar fora de casa, uma relação muito com o futebol, as brincadeiras parvas, normalmente muito baratas, os peões, o ferro para tanchar, coisas assim, mas até ser noite. A primeira carteira profissional que tem é de músico. Foi influência do seu pai? Foi. Quando eu tinha 13 ou 14 anos, o meu pai perguntou aos dois filhos, portanto a mim e à minha irmã, o que instrumento é que queríamos aprender, porque ele era músico, naturalmente, e fazia gosto que os filhos também soubessem tocar. Que instrumento é que queríamos aprender? E eu achei que bateria era uma coisa que podia ser interessante e disse bateria. Pronto, e fui aprender a tocar bateria de jazz e pronto, e foi tão simples quanto isso. Depois... Sim, e hoje? Ainda consegue tocar? Sim, consigo. Por acaso, a última vez... Tem um hábito? As últimas vezes que toquei em público, não bateria propriamente, mas foi o Pedro Frias que me desafiava de vez em quando com ele, e foi o João Rocha que me fez a partida de tocar com a orquestra, uns timbales, num jantar para professores, acho que até acertei nos óculos e tudo, mas foi interessante. Não, mas é uma relação com a música que ficou para a vida, embora, enfim, profissionalmente não, e é só mesmo por brincadeira, mas sim, continuo a... Aliás, os políticos têm a fama, eu sei que a conversa não é supostamente sobre política, mas essas coisas têm que se dizer. Os políticos têm a fama ou as pessoas que vão para a política têm a fama de ir para a política para trazer coisas da política. Eu sou diferente, eu levei coisas para a política, porque enquanto fui vereador, emprestei a minha bateria ao Auditório Municipal e à Câmara Municipal e, portanto, quando era preciso, usavam a minha bateria.
depois quando saí, obviamente trouxe. Mas, portanto, eu pessoalmente acho que nunca toquei nela, mas foi usada várias vezes. E já agora eu vou-lhe explicar porque é que tive a primeira carteira profissional de músico. Porque na altura tinha uma banda com uns amigos e nós fazíamos bailes, tocávamos em base, enfim, ganhámos localmente alguma dimensão e importância, e em alguns sítios, para podermos ser contratados, tínhamos que preencher uma folha da Sociedade Portuguesa de Autores com algumas das músicas que íamos tocar, e alguém com carteira profissional tinha que assinar como responsável pela banda. Chegámos à conclusão que era eu que ia tirar a carteira profissional e fui. E, portanto, daí ter tirado a carteira profissional de música. Estudou Direito em Lisboa nos anos 80. Sai de uma pequena aldeia para uma grande cidade. Como é que é? E foi... é assim, eu tinha alguma relação com Lisboa porque o meu tio-avô vivia em Lisboa e de quando em vez já íamos lá estar com ele e passava lá uns fins de semana e assim. E, portanto, tinha uma relação, enfim, turística com Lisboa. Mas foi uma experiência, de facto, completamente nova, mas muito útil, porque mostrou que quando se quer muito uma coisa, nós adaptamos ao espaço. Eu passei de um lugar a Ponte do Charuto, embora eu estudei no liceu em Portimão, e, portanto, enfim, conhecia Portimão enquanto destino de estudo, de passar lá os dias e até, enfim, de sair aos fins de semana e tal. Era muito Portimão e, portanto, enfim, já tinha visto uma cidade. Mas Lisboa foi uma coisa diferente e, sobretudo, o facto de estar a viver sozinho na cidade, num quarto alugado e ainda por cima, agora vou-me levar a mal porque eu disse alugado e como advogado deveria ter dito arrendado, mas ainda por cima num sítio muito castiço que era o Bairro Alto. E, portanto, eu fui para Lisboa e fui viver para o Bairro Alto. E pronto, tenho algumas histórias engraçadas lá do Bairro Alto, umas que se podem contar, outras não, mas foi de facto uma experiência muito interessante e muito um desafio, porque eu tive que definir objetivos, tive que encontrar e fazer novos amigos a partir do zero. Enfim, havia 2 pessoas, salvo erro, que eu já conhecia, que tinham ido também de Portimão estudar para lá, mas enfim, eram 2 ou 3 numa cidade, e passar por esta experiência de conhecer as pessoas na faculdade, ir para um curso que eu nem sabia o que era, não é? Porque depois de estar lá é que se descobre o que é, e que eu nem sabia se ia gostar. E foi de facto uma experiência muito, muito, muito interessante, desde o primeiro dia até o último. É também nesse período em que acaba por ver o seu pai. Sim, pois por isso é que eu estava a dizer que a experiência foi interessante do primeiro ao último dia. Primeiro porque eu fui viver para um quarto e vivi o primeiro ano e meio mais ou menos no quarto, mas eu devo ter ou tentação para a desgraça ou atração pelo efeito impactante, porque no ano em que eu vivi no Bairro Alto foi quando houve o incêndio do Chiado, portanto aquilo ardeu tudo. Portanto eu no segundo ano saí do Bairro Alto, enfim, não foi porque aquilo tinha ardido tudo, mas é verdade que causava-me algum transtorno, porque na altura eu vinha de metro até ao Rossio e depois subia normalmente a Rua do Carmo a pé até ao Bairro Alto, mas aquele atravessava o Largo Camões e eu vivia numa rua que se chama a Rua do Loreto, que é uma rua típica do Bairro Alto, antes da calçada do Combro, e portanto era mesmo ali no coração daquela zona, e aquilo tudo queimado, muito impactante. Mas até nem foi por isso, foi porque entretanto apareceu a oportunidade de eu mudar para uma casa num pátio mesmo típico em Campo de Ourique. Então fui viver para o pátio em Campo de Ourique, onde conheci as pessoas que viviam no pátio, desde a minha vizinha do lado, que era uma velhinha que me ia levar sopa, que tinha pena de mim, até outros que me tentavam vender coisas e tal. Foi uma experiência engraçada. E depois, no terceiro ano, o meu pai faleceu repentinamente, foi lá AVC, foi uma coisa muito repentina, e foi um choque. E foi um choque a muitos níveis. Foi emocional,
Eu, quando meu pai morreu, acho que costumo dizer, e durante muito tempo eu senti isso, tinha chorado tudo o que tinha para chorar, e podia acontecer o que acontecesse, que eu nunca mais ia chorar tanto, porque de facto foi muito impactante. E depois aconteceu que eu tive que reestruturar a minha vida, porque, enfim, a família já fazia antes um esforço para eu estar lá, e a partir daquele momento quase seria impossível. E por isso eu, se já achava que era, nesse momento tornei-me social-democrata, porque obviamente concorria a uma bolsa para me poderem pagar algum para eu ter dinheiro e para me darem um sítio para eu viver. Eu mudei-me para uma residência universitária e portanto eu só podia ser social-democrata porque, se não houvesse esta oportunidade do Estado ajudar pessoas, para as pessoas fazerem aquilo que queriam fazer, eu pura e simplesmente poderia voltar a fazer, uns anos mais tarde, não sei, nunca se sabe, pois não consegue rebobinar o filme, mas para fazer diferente, mas foi um bocado, enfim, e devo muito a quem hoje são aos meus sogros, porque na altura me deram muito apoio, e a quem hoje é a minha mulher, porque era a minha namorada na altura, à minha mãe, à minha família, que obviamente continuou a fazer o esforço para me poder ajudar, a minha avó, é uma pessoa muito especial também para mim. Mas foi difícil. E depois, pronto, eu, aliás, como digo, foi muito interessante, porque também há um outro episódio muito marcante, que é, eu acabo o curso e tinha uma regra: a partir daquele momento eu não podia reprovar, porque se reprovasse perdia a bolsa e vinha para casa. Portanto, se já achava que tinha que me portar bem, passei a ter a obrigação de me portar bem. E portanto foi também, enfim, um bocadinho de stress. Mas acabei o curso, comecei o estágio, e há um dia um episódio muito engraçado. Eu estou com uma colega de curso e de estágio, e no estágio não se ganha nada, e gasta-se alguma coisa, porque se tem que parecer minimamente advogado, portanto tem que se vestir, e em Lisboa na altura, agora é tudo muito mais informal, mas em Lisboa na altura, isto foi em 90, o advogado usa fato, usa gravata, pronto, se parecer bem, não é? E nós estávamos, enfim, a almoçar, e obviamente tínhamos regras de almoços muito económicas, porque todo o dinheiro que se podia poupar não se gastava, e então costumávamos almoçar ou na pastelaria, ou no supermercado, ali ao pé dos escritórios, onde nós trabalhávamos a 2 escritórios diferentes, mas na mesma rua. E um dia demos connosco a olhar um para o outro, porque estávamos a almoçar, eu de fato e gravata, ela toda pipi de vestido, e a comer maçãs e a beber uma pizza em cima de um daqueles rolos de madeira onde se põem os cabos elétricos e tal. Lá na rua, porque estavam fazendo obra, estava ali. E nós olhamos um para o outro e prometemos um ao outro que aquilo era mesmo o ponto mais baixo. A partir dali, nós só íamos subir, porque estar de fato e de gravata a fingir que se é bem e tal, e depois a comer maçãs em cima de um bocado de madeira numa rua que estava em obras, era mesmo o limite. E então decidimos que íamos fazer um esforço por continuar o projeto, e assim foi. E depois deu-se a fase seguinte, que foi aproveitar a oportunidade seguinte, já que tinha que trabalhar e ser jurista, mas houve a oportunidade de ser jurista na tropa. Eu fui para a tropa. Fui para a tropa, não tivesse pedido para ir, mas porque tive que ir, mas soube aproveitar de facto essa oportunidade. Hoje em dia, professor no ISMAT, como é que foi realizar esse sonho? Pois, essa também é mais uma história. Eu, portanto, como estava a dizer, eu fui para o serviço militar, obrigatório, na altura ainda existia. Depois meti contrato, porque percebi que podia ser jurista no Exército e que me pagavam e tinha um ordenado, e até nem era mau, para trabalhar para o Exército como jurista. E, portanto, eu meti contrato e fiz vários contratos lá no Exército. E, a dada altura, eu sempre quis dar aulas. É uma coisa que eu achava que queria fazer, e que achava que tinha jeito, modéstia à parte. E então, e por isso posso dizer que até quando acabei o curso, uma das razões que esforcei-me por ter uma determinada nota, porque eu sabia que era a nota mínima que aceitavam para me poder convidar para ser professor, e portanto eu também tinha esse objetivo.
Então, curiosamente, quando estava lá no Exército, um dos meus subalternos era professor na Faculdade de Direito de Lisboa, era assistente na Faculdade de Direito de Lisboa. E, obviamente, fruto ali das conversas que íamos tendo, eu disse que gostava de dar aulas e que era uma experiência que gostava, e eu disse, então não há problema nenhum, para o próximo ano eu falo lá com o pessoal, e portanto, nós andamos sempre à procura de pessoas, precisamos de pessoas, e portanto, o Joaquim tem a hipótese de entrar. E coincidiu com o ano em que eu decidi vir para o Algarve e para a Lagoa. A explicação também é simples, porque eu vim de Lisboa para a Lagoa, não foi porque tivesse perdido o emprego lá, felizmente, foi porque a minha mulher é professora, e quando veio, e foi colocada aqui em Lagoa, na altura foi uma possibilidade, e obviamente, tendo cá a família, a minha mãe, a minha irmã, tendo cá a minha mulher, já tínhamos casado entretanto, e não fazia nenhum sentido ficar lá, e portanto foi das razões por fim. Mas um dos engulhos que trazia era, eu queria ter sido professor e não vou ser, porque não sabia que havia aqui a universidade. E foi uma alegria quando descobri que havia aqui o Instituto Superior e que tinha o curso de Direito, e que, coincidência das coincidências, o meu patrão, depois meu sócio, até era lá professor, mas aqui evidentemente eu fui logo pedir para ver se me contratavam, e candidatei e concorri, e dou aulas acho que há 30 anos. Portanto, tirando lá 3 portas, meia dúzia de cadeiras e um outro colega, não há ninguém mais antigo que eu. No ISMAT, que não era ISMAT, na altura tinha outro nome, chamava-se ISMAT e SHT, e depois passou a chamar-se ISMAT. Eu dou aulas no ISMAT, do ISMAT que existe. Sei que é fã de Fórmula 1 e que também tem uma coleção de carrinhos em miniatura. Pois, em miniatura, convém dizer. Sim, a Fórmula 1 é uma paixão muito antiga, que eu nem sei como é que começou. Acho que comecei a ver aquilo na televisão e a achar piada, mas que sim, a primeira memória que tenho de uma corrida de Fórmula 1 que vi na televisão foi exatamente quando o Niki Lauda teve um grande acidente e houve ali um grande suspense. O Orantórios não sabia se ele ia sobreviver ou não ia sobreviver, e eu achei que aquilo era assim uma coisa interessante, e depois comecei a achar piada e a ver e a conhecer o nome dos pilotos e os seus carros, e portanto aos domingos, de 15 em 15 dias, que era normalmente ainda hoje o timing da Fórmula 1, tinha que estar religiosamente em casa à 1, porque as corridas eram à 1 da tarde, agora são às 2, eu penso, quer dizer, posso estar a enganar e se calhar sempre foram às 2, mas eu acho que não, acho que de início, dos primeiros tempos lembro-me que era à 1, e depois passou a ser às 2 da tarde, e portanto, fosse para ir para a praia ou para outra coisa qualquer, àquela hora eu tinha que estar religiosamente em frente à televisão. Como gostava muito de Fórmula 1, descobri os carros em miniatura. Por acaso o primeiro não foi um Fórmula 1, mas foi numa viagem que fiz pelos escoteiros a Roma, no primeiro encontro de jovens com o Papa que houve em Roma em 1985, e lá numa das áreas de serviço descobri carros em miniatura a um preço parecia simpático, e então eu fiquei realmente apaixonado por aquilo e trouxe logo 4 ou 5. E depois descobri que também havia Fórmula 1 e portanto depois comecei a comprar. Curiosamente, os primeiros que comprei eram os carros têm uma escala, portanto são feitos segundo determinadas escalas, e os que eu comprei primeiro eram até de umas escalas maiores, portanto era um 18, um 24. Depois percebi que não ia ter espaço em casa para ter muitos e reduzi a escala para um 43, portanto que são assim, tamanho de uma mão aberta. E comecei a comprar Fórmula 1, depois rallies, e depois uma parte da coleção a que eu chamo Uma História do Automóvel, e que é os carros que eu acho que foram importantes na história do automóvel, na medida do que vou descobrindo e desde que não me tocares, eu vou comprando, já tenho uns 4. Como é que surgiu o convite do Piscarreta para a política? Pois surgiu assim. Bom, há uma razão
profissional que levou ao convite, porque eu vim para cá trabalhar e desde o início é uma área que eu gosto, o urbanismo, a parte ligada à construção, a tudo isso e portanto, digamos assim, a Câmara era um parceiro, adversário normal dos problemas, porque muitas vezes ia-me queixar à Câmara de coisas que a Câmara estava a fazer mal, porque os clientes estavam a ser maltratados, outras vezes ia pedir licenças, ia pedir coisas e, portanto, enfim, conheci o Pescarreta, o Dr. Zé Inácio eu já conhecia, por outra razão, mas o Pescarreta conheci por razões profissionais e, portanto, muitas vezes estávamos ali a discutir assuntos e num assunto de uma cliente, há páginas tantas eu digo que a Câmara não pode proibir por incapacidade de fiscalizar, uma coisa assim desse género. E o Pescarreta olhou para mim e disse, pois você julga que isto é fácil, está deste lado. E eu, pela boca morre o peixe, disse-lhe, pois não sei porque nunca ninguém me convidou para estar desse lado. Pronto, passado uns tempos, eu tive um convite para ir para aquele lado. De início julgava que era para ir na lista da Assembleia Municipal, pronto, num lugar banalíssimo. Depois percebi que era para encabeçar a lista. Foi assim um bocado mais assustador, porque pronto, eu não tinha nenhuma experiência política e ser candidato à cabeça de lista e ser logo eventualmente presidente da Assembleia Municipal era uma grande responsabilidade. Enfim, depois ajudou-me um bocadinho o facto de eu já dar aula, já ser professor e, portanto, enfim, já estava habituado a lidar com gente que se porta mal. Não é verdade, mas estava habituado enfim, a ter que gerir, não é, grupos de pessoas e correu bem, mas também começou logo foi uma aventura terrível, porque o primeiro momento foi impactante, porque na primeira Assembleia o meu partido decide ir com um a menos. Porque tínhamos um dos deputados eleitos, na altura eram membros, não havia a designação oficial de deputados, mas portanto um dos membros do partido tinha, por razões pessoais, estava ausente e não podia tomar posse naquele dia. E punha-se a dúvida se era possível alguém tomar posse por ele, mas não ocupar o lugar dele, depois ele ainda substituir. Enfim, o partido da oposição diz que não aceita isso. E eu também, quer dizer, pensei, bom, então vou já, o primeiro ato que eu pratico como Presidente da Assembleia, porque eu era Presidente interino, porque como o partido tinha ganho, a primeira sessão é presidida pela pessoa que, portanto, o primeiro da lista do partido ganhou as eleições. Pensei, o primeiro ato que eu vou praticar como Presidente da Assembleia é logo uma ilegalidade. Não. Então, não, eu vou com um a menos, cheio de coragem. Ou de estupidez, depende da perspectiva. Felizmente para mim, a CDU tem uma perspectiva que é de que quem ganha deve presidir. E, portanto, fiéis a esse princípio, votaram em conformidade e com isso eu consegui ser eleito Presidente da Assembleia Municipal, mesmo com um a menos. Portanto, e com um a menos, isto era relevante, porque na altura a Assembleia Municipal tinha 27, eram 13 do PSD, 13 do PS, 1 da CDU, portanto, não é? Passou a ser 12 do PSD, 13 do PS e 1 da CDU, e foi eleito. Os secretários da CDU já não tinham ao princípio e, portanto, eram do PS, mas foi duas pessoas com quem eu tive, de facto, um trabalho, até hoje, fica uma amizade e um relacionamento muito privilegiado, porque foi mais um daqueles casos onde se prova que a batalha política é importante, e, portanto, cada um defender as suas ideias, mas por trás de um político há sempre uma pessoa e por trás das situações estão pessoas, e se as pessoas se comportarem como tal, a vida fica um bocado facilitada e nós conseguimos levar as coisas melhor. Portanto, isso é também uma história que é um exemplo de que isso pode acontecer. O Joaquim já desempenhou funções como Presidente da Assembleia Municipal, Vereador e Chefe de Gabinete. Que balanço é que faz? Eu costumo dizer, a brincar, que tirando estar na recepção da Câmara, de resto já estive em quase todo o lado. Porque eu fui, de facto, Presidente da Assembleia Municipal, fui Vereador, com pelouro, fui Chefe de Gabinete,
fui uma coisa engraçada, que é vereador substituto, portanto só ia quando faltava alguém da oposição. Depois fui vereador efetivo da oposição, portanto vereador sem pelour. Depois fui líder da Assembleia, da oposição na Assembleia Municipal. Portanto, fui líder da oposição na Assembleia Municipal. Fui deputado municipal sem responsabilidades particulares no grupo. Portanto, quer dizer, são 24 anos praticamente contínuos de alguma ligação com a política local. E, obviamente, isto dá uma visão de 360, porque nos permite perceber o que é quando se é poder, quando se é oposição. Permitiu-me conhecer os dois órgãos principais do município, portanto, quer na perspectiva da Câmara, quer da Assembleia Municipal. Portanto, eu acho que isso faz de mim uma pessoa preparada para poder ser Presidente da Assembleia Municipal outra vez, porque de facto a experiência que eu tenho nas diferentes funções e para além da experiência que é também profissional como advogado, ter que lidar com esta e com outras câmaras e outros municípios, quer numa perspectiva de parceiro, quer numa perspectiva de oposição. E isso dá, de facto, um apor de conhecimento e de perspectivas que eu acho que potencia e faz de mim um bom candidato. Mas isso, o povo, é que depois cabe decidir. Lagoa, merece melhor? Merece, e merece porque Lagoa é um sítio fantástico. Tem um potencial tremendo do ponto de vista económico, do ponto de vista do local de vivência. Tem um passado e uma história de bem-estar e de preocupação em ser um sítio com qualidade de vida para as pessoas que aqui vivem, ou que aqui trabalham, ou que aqui passam férias. E ultimamente não temos visto isso muito, e o ambiente urbano, a mobilidade, a preocupação com quem tem negócios e, portanto, também tem problemas e precisam que se vá ter com eles para eles explicarem os problemas, porque se nós não soubermos quais são os problemas das pessoas, podemos estar até a imaginar medidas, a gastar dinheiro e não serve para resolver o problema que verdadeiramente existe. Portanto, eu acho que há muito para fazer com que Lagoa, de facto, seja um sítio melhor, como Lagoa merece ser, porque tem potencial, tem condições e tem um conjunto de equipamentos socioculturais, desportivos, tem oportunidades de negócio e é preciso, de facto, potenciar isso tudo. E para isso é preciso que na Câmara Municipal, mas também na Assembleia Municipal, que tenho que puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque muitas vezes as pessoas não percebem a importância da Assembleia Municipal. Eu bato nesta tecla porque acho que isto é muito importante. Independentemente de quem for Câmara, a Câmara Municipal tem que perceber que tem que ter muito respeito pela Assembleia Municipal. Porque a Assembleia Municipal é o órgão que representa a população. É o Parlamento local eleito pelos lagoenses para os representar. E, portanto, por isso, os orçamentos, os impostos locais, as taxas, os regulamentos não existem sem o voto da Assembleia Municipal. E quanto mais força tiver a Assembleia Municipal, melhor a Câmara tem que governar, porque tem que ser sindicada, e a Câmara e a Assembleia Municipal também têm que fazer este papel, que é de ser exigente, de ser crítica, de ser o órgão de fiscalização política da Câmara. Há aqui, na lei atual, legitimidades distintas. A Câmara é eleita separada da Assembleia Municipal. Eu pessoalmente defendo que numa futura alteração que espero que ocorra não daqui a muito tempo, isto mude e passe a se ter um sistema mais parlamentar nas autarquias, mas mesmo assim, e já no atual sistema, a Assembleia Municipal tem esta função de fiscalização e, portanto, e de ser não só os representantes
o povo, porque foi o povo que a elegeu, e estão lá representados segundo o método onde os representantes em função dos votos de cada um, mas é também um espaço onde os lagoenses, no caso de Lagoa, onde os cidadãos têm que se habituar a frequentar, quer online, agora que é transmitido, quer a ir pessoalmente, a pôr perguntas, a exigir o esclarecimento dos problemas, a dar a conhecer os problemas, e nós defendemos isso em termos de programa e vamos defender isso e espero, se conseguirmos merecer o voto maioritário dos lagoenses, ou o suficiente para ser eleito, vamos exigir e implementar isso, independentemente de quem for o Presidente da Câmara e de qual for o Executivo que existe. Também deixar isto já muito claro, porque o papel da Assembleia é mesmo esse, enquanto órgão representativo dos cidadãos. Com essa experiência política, deve ter de certeza alguma história interessante para contar. Sim, pois em 24 anos aconteceram vários episódios, mas há um episódio engraçado que de facto se pode contar. Era vereador da Cultura e fui à TVI, ao programa do Gocha, apresentar e promover a mostra do doce conventual. E pelo caminho, portanto, fui eu, na altura o responsável pela área da cultura, e ainda hoje o Paulo Francisco, e uma doceira, a senhora da Casa dos Avós, que, enfim, era a pessoa especialista na matéria. Pelo caminho, ocorreu-me perguntar-lhe, olha, qual é o bolo típico aqui de Lagoa? Não vão-me perguntar isso a mim, pois o senhor diz, são os almendrados de Lagoa. Mas a história verdadeiramente interessante é a do Dom Rodrigo. E a senhora contou uma história do Dom Rodrigo. Em boa hora, porque estou eu em direto no programa e o Gocha vira-se para mim e diz-me, então, vereador, e com certeza que algum destes bolos tem uma história interessante. E eu, mel na sopa. Pois claro, o Dom Rodrigo, que é um doce conventual, portanto, do nosso convento de São José, em que, como toda a gente conhece o Dom Rodrigo, é como é exatamente por causa desta história. Porque era uma freira que tinha um apaixonado chamado Rodrigo. E, obviamente, fez o bolo dedicado ao cavaleiro Rodrigo, seu apaixonado, para se lembrar dele. Então, sendo ele cavaleiro, o que é que fez por fora? A armadura. Portanto, o invólucro prateado que lembrava a armadura do cavaleiro. Depois, o cavaleiro tinha uns longos cabelos loiros e, portanto, os fios de ovos que lembravam os longos cabelos dourados. E depois, tinha os olhos castanhos, a canela, em cima do bolo. E a história gira, que é a história do Dom Rodrigo, se é mais romanceado ou não. Eu saio da gravação, portanto, isto passou na televisão, e telefona-me a minha mulher a dizer, olha, desde quando tu percebes de bolos para ir para a televisão contar histórias? Eu disse, pois, desde há bocadinho, porque realmente houve este sentido de oportunidade e, portanto, eu fiquei a contar a história, que nunca mais me esqueci, conta toda a gente, obviamente, dá-me de jeito para quando se tem amigos de fora, que a gente apresenta Dom Rodrigo e conta logo a história do Dom Rodrigo. Mas foi um episódio engraçado e que eu, na altura, depois aconteceu outra mais engraçada, que é, o pessoal achou graça a isto e tal. E eu uma vez dei uma entrevista para a Antena 1, aqui, quando fazia os programas a partir aqui do Sul, e o jornalista fez-me a mesma pergunta que você, que foi, uma história engraçada. Eu voltei a contar a história do Dom Rodrigo, e portanto ficou como uma história boa para contar quando eu preciso de um episódio, dos alguns outros também, assim, mais ou menos caricatos que sempre acontecem. Mas este é uma história engraçada e ajuda a promover um doce regional que, por acaso, está no Convento de São José, lá num quadrinho, a história do Dom Rodrigo, da freira. Evidente, todos os conventos que tinham freiras podem ter uma apaixonada pelo cavaleiro Dom Rodrigo e contar a história. Mas nós achamos que é giro contar como do Convento de São José. E até tinha mesmo freiras. Então, alguma havia de ter algo apaixonado Dom Rodrigo.